Olá, eu sou a Mayara Volpe, assessora de imprensa do Grupo Editorial Pensamento, que publica há 105 anos, publica livros para o mundo em transformação. Hoje a gente está aqui com o Adilson Silva Ramachandra, nosso editor, que vai contar um pouquinho para a gente sobre os principais livros que a gente tem sobre medicina holística. O tema de hoje do programa, um dos temas do programa, será Fé, Esperança, Cura e a Medicina Holística no Terceiro Milênio. Então, Adilson, conta um pouquinho pra gente, a medicina hoje, como ela vê o paciente e as causas das doenças? Bem, a maior parte da medicina ainda vê da seguinte maneira, muito simples, existe um processo de desequilíbrio bioquímico, que existe uma reação que você trata com um medicamento, uma intervenção cirúrgica e você acaba com aquele processo e a pessoa está curada. Mas existem outras abordagens hoje de uma maneira muito mais integrada, das quais a medicina está deixando de ver dessa maneira. Então, a integração com a medicina alopática com a homeopática, com a medicina chinesa, com a medicina psicossomática, bioenergética, que também trata com a parte da medicina vibracional, está vendo já o paciente de uma outra maneira e pensando que, assim, pensamentos positivos, fé, experiências cotidianas, pequenos traumas, a forma como a pessoa lida com o fato dela receber notícia, você tem um câncer, você está com um processo degenerativo, você descobrir um fator raro dentro do seu organismo, de alguma maneira, faz com que esse tipo de situação ocorra dentro dela de uma outra maneira, do qual ela vai ter que se ver de uma maneira muito diferente dentro da medicina também, para ela poder ser um agente de cura junto com o médico, e não mais de uma maneira separada. Então hoje a medicina está ampliando esses horizontes, fazendo com que o paciente tenha um maior contato com os fatores de cura que ele tem dentro dele mesmo, para que essas reações sejam maiores, melhores, e ele faça um processo de cura mais integrado, né, com a parte energética, psico, biofísica, espiritual e tudo mais. Então a medicina hoje, respondendo isso, ela está vendo o paciente ainda de uma maneira um pouco reducionista, mas vários campos da medicina está vendo o paciente como um todo e pensando que até um pequeno trauma de infância pode desencadear um processo ali doentio, e que pode ser resolvido se a pessoa tomar contato com aquilo. Então, Adilson, qual é o carro-chefe da editora hoje, o autor, os autores que levam em conta essas questões dentro da medicina? Bem, nós temos um vasto catálogo, né? São mais de 1.816 títulos ativos, quer dizer, já tem quase 1.900 títulos, mas assim, os principais autores, né, nós temos dentro de várias áreas, além da medicina alternativa, psicossomática, holística, né, que são áreas diferentes. O principal que aborda essas questões de como a pessoa vê, né, e se vê dentro disso é o Dr. Rudger Dalk, autor dessa trilogia aqui, A Doença como Caminho, A Doença como Ligagem da Alma e A Doença como Símbolo. A Doença como Caminho, apesar de ser um título um pouco diferente, né, como caminho de quê? A doença como caminho da cura. Se a pessoa entende a doença como um processo de transformação interior, que é o que esse livro mostra, que é uma nova visão, né, de cura, sob um ponto de vista que você também participa do processo de cura e não só o médico, você começa a adquirir ter um contato maior com a alma, e você perceber o símbolo da doença dentro da vida, que isso aqui é um grande dicionário. Você pode fazer uma consulta, ver o que você está sentindo e ver onde você está, entre aspas, errando, né, ali como pessoa tal, para se transformar e não adquirir esses estados. É mais ou menos por aí. Ele é um autor que já tem mais de 10 livros com a gente publicados, e este livro aqui já vendeu mais de 250 mil exemplares, foi publicado há 20 anos, e ele é um sucesso dentro disso, porque tanto para médicos, terapeutas e para as pessoas que querem se conhecer um pouco mais, né, ter esses processos como autoconhecimento, isso aqui é muito importante. Quer dizer, Adilson, que todos esses fatores que você acabou de falar pra gente não mudam apenas os estados físicos, causando doenças, mas também podem afetar a parte energética do nosso corpo? Exatamente, Mayara, é o que muitos dos pesquisadores que nós publicamos colocam, quer dizer, a parte que lida com a interior sua, que lida com a parte biofísica, com as emoções, com a mente, com a alma e tudo mais, afetam os seus estados energéticos, e na realidade a descompensação desses estados energéticos é que causa uma descompensação físico-química, biofísica, e geram uma distorção que é o que a gente chama de doença, né? Então, autores como
o Dr. Norman Shelby e o Dr. Dawson Church, do livro Medicina da Alma, colocam exatamente dessa forma, que você tem que elevar a sua consciência para mudar o fator bioenergético, para você ter uma vibração melhor. E hoje já existe até uma área na medicina, que é a medicina vibracional. O maior tratado sobre isso publicado no Brasil é o livro do Dr. Richard Gerber, né, que é uma visão para uma medicina do futuro, mas que já está sendo utilizada nos dias de hoje. Esse livro já vendeu mais de 300 mil exemplares, está em catálogo há um tempão, né? Então ele fala de você mudar a sua frequência vibracional, né? Mudar a sua maneira de agir, de perceber as coisas. O livro é um tratado, é uma coisa grande, né? Mas ele pode ser entendido pelo público leigo de qualquer maneira, além dos pesquisadores, né? Como o trabalho da doutora Penny Peirce. E aí, assim, existe já teorias científicas, né? Como no livro Decodificando o Corpo Bioenergético, que tratam do quê? Juntar, imagina, a medicina chinesa e a coisa toda dos meridianos, que eles abordam com a teoria ondulatória quântica, né, para ver que realmente há provas científicas de que aura, chakras, coisas assim que até então eram só relegadas ao tema do esoterismo, são coisas reais que existem no organismo humano e que podem ser medidas, né? Como aparece como uma outra pesquisa sobre teoria da informação e falando sobre DNA, sobre passos interiores que você pode travar dentro de você e se tornar um agente de cura junto com o médico no livro Código da Cura. Mas bem claro também, né? Tudo isso te leva a quê? Saber que você tem um sono saudável, você tendo uma outra relação com o alimento, né? Fazendo também jejum, você trabalhando no processo de desintoxicação, você agindo de uma maneira mais correta com você mesmo, você pode ter uma imunidade natural, você pode partir do que o nosso autor aqui, né, o Dr. Hiromi Shinaya coloca, que é a dieta do futuro. Você pode partir de um processo do qual o seu estilo de vida, a maneira como você lida com os seus pensamentos, com as emoções e com tudo isso, dificilmente você vai ficar doente. Se você ficar, você vai estar preparado para passar por um bom estágio de transformação na sua vida, onde doença e cura são faces da mesma moeda, né? Para quem quiser saber mais, www.grupoeditorialpensamento.com.br, e você pode ter esse acesso a tudo isso. E lembrando que não publicamos livros técnicos, publicamos obras de divulgação que podem ser entendidas pelo público em geral e também por terapeutas, médicos e cientistas. Então, pessoal, esse foi o Adilson Silva Ramachandra, nosso editor, que hoje contou um pouquinho aqui pra gente de alguns dos nossos títulos que estão em nosso catálogo. Mas se você quiser saber mais sobre outros livros, de outros segmentos, enfim, acesse o nosso site www.grupopensamento.com.br. Eu sou a Mayara Volpe, assessora de imprensa do Grupo Pensamento. Até mais!